Olá, o Viva Saúde desta semana está começando para falar de um tema que afeta toda a comunidade, a APAE, a entidade de Viçosa que atende a pessoas com deficiência intelectual e múltipla do município de Viçosa e também da microrregião. A APAE é a única na microrregião a atender todos os tipos de deficiência. Mesmo realizando um trabalho tão importante, as APAEs do Brasil vivem em crise e agora estamos vivenciando mais uma com a ameaça de fechamento da escola mantida pela entidade. Para falar sobre a APAE, que é um tema muito importante para a saúde em Viçosa, está conosco hoje aqui no estúdio da TV Viçosa a diretora da APAE, Maria do Carmo Teixeira. Maria do Carmo, bem-vinda ao programa. Obrigada. Esse é um programa que trata de saúde, de prevenção, mas esse é um assunto muito pertinente ao tema do programa, uma vez que é sempre um drama para a família quando se descobre que uma criança tão esperada, né, que a gente espera sempre que venha com muita saúde, venha com um problema, por exemplo, uma síndrome de Down. Como é que você, que é diretora, que recebe essas famílias, acolhe essas mães com esses dramas? Leia, a primeira coisa, a gente fala que a família vive um luto, né? Como é que eu vou dizer? O impacto da notícia é muito grande. Então, isso é natural. A gente deixa para a família que esse impacto, esse luto primeiro, ele é natural, né? Porque é um sonho desejado que ficou para trás, mas a gente tem que fazer com que elas lutem para deixar esse luto, né, e passar a entender melhor da deficiência, estudar, procurar manter os cuidados, né, para que essa criança seja melhor acompanhada, para que não seja agravado o problema. O problema dela. Mas assim, tem muitas famílias, eu conheço algumas que tiveram esse caso, que se sentem muito culpadas diante do sofrimento que tem quando vem que uma criança tem algum problema. Não é para fugir do sofrimento, né? Assim, é para viver e depois, pronto, passa e aí vai cuidar de tratar da melhor maneira possível a criança. É um processo dessa acomodação. Vem o luto e vem a culpa. De quem a culpa? É minha? A culpa é do meu marido? O que eu fiz? Né? Nós temos falas de mãe que falam assim, eu fiz o pré-natal certinho. O que aconteceu? Por que deu errado? Então vem primeiramente essa culpa mesmo da mãe e achar que fez alguma coisa de errado para que essa criança, né, nascesse com essa deficiência. Mas isso nem sempre, né, às vezes é realmente o uso de droga, o uso né, mas nem sempre remédios, tudo isso acontece, né? Mas nem sempre isso acontece, né? A culpa não... Às vezes é da genética mesmo. Da genética mesmo. E quais são os principais tipos de deficiência que acontecem? Porque uma síndrome de Down é facilmente perceptível quando a criança nasce, né? Alguns problemas são percebidos quando a criança já está mais velha. Não, agora nós estamos até com um programa, né, o SUS, né, que é o que mantém financeiramente falando, né, é um dos recursos que mantém a APAE. Nós estamos com um projeto agora de a APAE passar a ser CERD2, justamente para isso, para que essas crianças com no neonatal, né, de risco, até faço um apelo para os pediatras que detectarem essa criança de risco, né, para encaminhar para a APAE. Nós tivemos uma reunião em Belo Horizonte. O que acontece? Como assim? A criança que o pediatra já perceba que tem algum probleminha? Porque já tem, por exemplo, já tem um risco. Já uma mãe adolescente, uma mãe de risco, a criança pode nascer com risco, vai para a UTI neonatal. A APAE de Viçosa foi escolhido porque tem essa UTI neonatal no Hospital São Sebastião. Sim, quando um pediatra perceber que aquela criança tem algum tipo de risco... Está no UTI neonatal,
tem que chamar a equipe da APAE. Ah, Hoje sim. tem o Viva Vida, mas lá no Viva Vida eles não têm todos os profissionais que a equipe necessária para atender essa criança. Então, o SUS, nós tivemos em Belo Horizonte, nós fizemos a partir agora de mês de setembro, vai ser assinado um convênio e juntamente com a Viva Vida, né, nós já atendemos, só que nós não ganhamos, falamos em termos financeiros, nós não ganhamos para atender essas crianças. Essas crianças, elas precisam de quê? De ser acompanhada precocemente, porque ela sai do hospital, às vezes vão para suas casas e até a unidade de saúde não acompanha, porque a própria família não procura. Então, para a comunidade viçosense, para a saúde de Viçosa, é melhor prevenir, né, do que depois fazer uma reabilitação dessa criança mais velha. Então, nós temos essa equipe, ela tem que ser composta por pediatra, psiquiatra, neurologista, psicólogos, terapeuta ocupacional, assistente social, fono, enfermeira. Então, isso tudo para um bebezinho recém-nascido. Então, nós vamos fazer esse trabalho. Uma vez por semana, estimulador essencial, que tem que fazer estimulação nessa criança. Então, nós vamos estar atuando. Nós já fazemos esse trabalho. A partir de setembro, outubro, que nós vamos passar a receber financeiramente para fazer esse tipo de trabalho. Então, quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Então, o pediatra ou a família viu que a criança tem alguma deficiência, tem que ligar para a encaminhar e a equipe vai estar preparada, treinada para acompanhar essa criança. Mesmo que seja em casa, talvez a criança não dá para ir até a APAE, nós temos cada profissional que eu te falei agora, psicólogos da saúde, né, psicólogos, terapeutas, enfermeiros, assistente social, cada profissional nós temos 2. Então, só para fazer, uma equipe dessa é só para fazer esses atendimentos, ou domiciliar ou na própria APAE. Quais são os casos mais comuns de deficiência que são perceptíveis assim, logo que a criança nasce, além da síndrome de Down? Olha, é difícil você falar porque um diagnóstico, o diagnóstico ele não pode ser dado assim com muita rapidez, né? Porque você pode rotular uma criança e às vezes não é aquilo que a gente imagina. Então, até esse diagnóstico precoce a gente não faz. A gente faz uma avaliação e vai acompanhando para ter primeiro uma hipótese, para depois confirmar esse diagnóstico, porque depois que a criança é rotulada, ela pode sofrer preconceito. Mas tem casos que aparecem, que são casos indicados para estudar, para ficar na APAE, que aparece quando a criança é um pouquinho maior, com 2, 3 anos? Tem. O caso do autismo, por exemplo. Ah, sim. Né? O autismo, a criança, né, nasce como um bebê comum, mas quem tem um certo conhecimento já percebe o choro, a irritação, né? Tudo isso até foi passado recentemente, aí tá todo mundo, né, com sintomas mais frescos. Então, aí quando a criança às vezes é até vista como surda, porque não atende, você chama, né, pelo nome, a criança não atende. Então, aos 3 anos mais ou menos, que a família começa, aí já é tardio. Então, quanto mais precoce, melhor. Surdez, mudez também são casos de atendimento na APAE? Não. Aí, a não ser que tenha uma deficiência intelectual. Nós temos surdos e temos cegos na APAE, mas eles têm uma deficiência intelectual. Porque o cego e o surdo, eles têm uma metodologia específica, né? Que é Libras e o Braille. Então, eles têm que ser incluídos na escola comum. Hoje a APAE, assim, porque aí a escola comum está preparada para atender, ou deveria estar preparada, né, para atender esse tipo de caso, né? Hoje vocês atendem quantas crianças na APAE? Qual é a faixa etária que é atendida lá? Não é só criança, Não, né? só criança. É de 0 a 75 anos. O mais velho mesmo que nós temos tem 75 anos. Então, a nossa preocupação maior é com esses que estão na escola, né, que você falou aí que está a iminência de estar terminando, a preocupação que nós vamos falar mais tarde, é ter um centro de convivência. Nós estamos fazendo um convênio, tentando afirmar um convênio com a Secretaria Municipal, né, de Ação Social. Já fizemos um projeto, a assistente social está lendo, né, reformulando, para
para essas crianças mais velhas, porque eles terminam o percurso escolar, o que nós vamos fazer? Deixá-los em casa? Né? Eles precisam de projetos, né? Porque a velhice, se eles ficarem em casa, vai ser pior. Então, nós estamos fazendo um projeto, já conversamos na Ação Social, eles pediram um projeto, nós demos o nome Centro de Convivência Diva Xavier. Isso foi um nome dado para que essa pessoa que não é criança, é um adulto já velho, um adulto e mais velho, né, possa ter atividades não de escolaridade, mas oficinas. Aí eles não vão precisar mais... Vai ter uma ocupação, né? Ocupação. Eles não vão precisar mais de escola, e vai ser não professores, mas oficineiros. Né? Oficinas de bordado, oficina de dança, aquilo que para a saúde mesmo, manter essa qualidade de vida. Como é que é? Quando uma criança é diagnosticada bebezinha ainda, com síndrome de Down ou com alguma deficiência intelectual, ela é encaminhada para pai desde bebê? Ela fica desde lá bebê. O dia todo? Como é que é a rotina de uma família que tem uma criança com algum problema? Aí, digamos, ela chegou lá cedinho, né, com 3 meses. Né? Aí já foram feitos vários exames, né? Aí começa a estimulação essencial, meia hora de fisioterapia, se precisar, o atendimento necessário, fisioterapia, aí no caso a mãe fica por perto? A assistência social acompanha a mãe, psicólogo, a mãe, a criança, e fisioterapia, terapia ocupacional se necessário for, e é meia hora cada sessão, né, do atendimento. Então tem um berçário lá? Tem. Aí no caso, se essa criança, a mãe tem o direito de escolha até então. Até então a mãe tem esse direito de escolha. Quando essa criança estiver na idade escolar, a mãe poderia escolher se ela ficaria na escola da PAI ou na escola comum. Né? Na escola... Ou seja, uma mãe de um bebê com alguma deficiência pode escolher tratar o filho em casa? Em casa não, na escola. Né? Aí no caso, eu quero colocar, meu filho tem 5 anos, aí está na idade de creche. Aí eu coloco na creche e vou para a estimulação essencial. Aí completou 6 anos, aí ela tem que fazer essa escolha, porque o ensino fundamental ele é obrigatório. Aí que entra a meta 4 que nós estamos falando, que tá essa confusão toda, vai fechar a PAI, a PAI não fecha, o que está fechando é as escolas que são mantidas pela PAI. Maria do Carmo, mas nós vamos deixar para falar isso no próximo bloco. No próximo bloco, o Viva Saúde faz um pequeno intervalo e volta já, não saia daí. O Viva Saúde dessa semana está de volta, hoje conversando com a diretora da PAI, Maria do Carmo Teixeira, sobre a ameaça de fechamento da escola da entidade e a importância dessa escola para a região de Viçosa. Maria do Carmo, a gente estava falando que uma mãe tem a opção de não colocar a criança com alguma deficiência intelectual na PAI desde bebê, mas a partir dos 5 anos tem que estar lá. Não, ela tem esse direito de escolher qual escola colocar. Ela pode colocar uma criança numa escola normal? Pode. E a escola tem que aceitar? Tem que aceitar. Aí, o problema dessa meta 4 do Plano Nacional de Educação é justamente a não escolha. Na meta 4 diz a família é obrigada a matricular o seu filho com deficiência na escola comum. Então, o que as famílias estão revoltadas, porque seja qualquer pessoa tem o direito de escolha. Você pode escolher colocar seu filho numa escola particular, pode escolher colocar seu filho numa escola pública, né? Por que o pai de uma pessoa com deficiência é obrigado a escolher? Mas tem gente que escolhe, porque quando você vai para uma escola comum, o risco da criança sofrer preconceito, dela não ter o desenvolvimento necessário é muito grande, não é? A escola está preparada para receber essas pessoas? Olha, quando é uma... Nós não, lá na PAI, nós não somos contra a inclusão, mas essa inclusão ela tem que ser feita de uma maneira responsável, né? Para fazer uma inclusão, a gente tem que ser
A gente trabalha com o professor, trabalha com a escola. Nós temos várias escolas dentro do município de Viçosa que aceitam nossos alunos, mas nós fazemos um trabalho juntamente com essas escolas para justamente minimizar esse preconceito. Porque preconceito existe, em todos os... não existe para falar que não existe, existe. Mas a partir do momento que você começa a conviver com aquela pessoa, você percebe que não é aquilo, que o estranho causa aquele certo... Mas essas crianças com deficiência vão para as salas de aula normais, assim? A primeira série, segunda série? O percurso é o mesmo, primeiro, mesmo segundo. Que elas tenham uma dificuldade muito grande? Mesmo que ela tenha dificuldade muito grande. Então, é isso que nos preocupa lá na PAI, porque nós sabemos que tem certo tipo de deficiência que a escola comum não estão preparadas. Não dá conta. Não vai dar conta. Então, a ameaça de fechamento que a gente tem acompanhado aí é o fechamento da escola? Da escola. A PAI aqui de Viçosa, a escola vai de que ano a que ano? Ensino fundamental só o ensino fundamental. Né? Nós temos a EJA Os Anos Finais, que foi autorizada esse ano, para dar justamente a conclusão do ensino fundamental para a pessoa com deficiência. Né? E no nosso caso aqui, nós não temos alunos assim, que vai para o ensino médio, nós não temos essa capacidade. Então, nós vamos... a gente tem que fazer a formatura, porque toda pessoa, todo cidadão não conclui, né? Então eles também vão concluir, mas só que é uma conclusão específica, né? Ali atrás terá todo o que ele dá conta, o que ele não dá conta, é específico, é uma conclusão específica. Aí depois que ele sai do ensino fundamental na PAI, aí sim ele pode ir para uma escola... Não, depois que ele termina, se a mãe optou ficar na PAI, e a gente vê que ele tem condições de frequentar uma coisa comum, aí a gente faz essa inclusão. Vocês mesmos fazem a inclusão. As mães, em geral, elas, pela sua experiência, elas vão optar pela PAI? Muitas querem. Escola da PAI? Muitas querem. Nós temos experiências lá, essa semana, né, que é a semana da pessoa com deficiência, nós fizemos um debate muito legal lá na PAI com as famílias e abordando esse tema. E muitas deram depoimento, né, que ficaram lá anos e anos na escola comum e hoje teve que voltar para a PAI. Por quê? Não estou dizendo que a escola da PAI é melhor, mas ela tem uma metodologia, ela tem uma estrutura melhor para receber essas crianças. Porque eu falo, porque você colocar uma criança dentro de uma sala de aula com um número muito grande de alunos, humanamente, para aquele professor da escola comum, é muito difícil dar conta. Né? Não é culpa do professor, difícil, não estou falando que não é culpa. Porque ele tem que dar uma atenção especial para a criança especial. Né? Então, quando é feito essa inclusão com a responsabilidade, com um acompanhamento, nós temos uma pessoa... Com uma estrutura capaz de atender. Nós temos colocar 40 crianças numa sala que tem uma criança com síndrome de Down, não está facilitando para ninguém. Não está excluindo e não incluindo. Né? A política do governo com o fechamento das escolas da PAI é da inclusão? É da inclusão radical. Tirar a partir de agora, né, pegar todos e colocar na escola comum. Isso já está definitivo? Agora está em negociação novamente, que tinha passado pela Câmara dos Deputados, né, a favor das escolas especiais. Quando chegou no Senado, um senador redigiu, né, contra o fechamento das escolas da PAI. Aí nós fizemos um manifesto, fomos a Brasília, né, a PAI de Viçosa, né, foi uma van para Brasília e agora está em negociação para ver se volta, né, se eles voltam essa meta 4 para dar esse direito à família de escolha, porque tem crianças, tem mães que falam, eu não quero, meu filho vai sofrer preconceito lá. Tem uma que falou, né, nessa dinâmica que eu estou te dizendo, ela falou, o meu filho baba, hoje nem para pai ele quer vir, porque eu coloquei ele na escola comum e eles me perguntavam o tempo todo, por que ele baba? Talvez se eu tivesse colocado ele aqui na PAI, isso seria porque lá é normal, porque a PAI é uma escola exclusiva e não inclusiva, né? Então lá tem todo esse tipo Mas de tem casos bem-sucedidos, né? Como você falou, quando a criança pode frequentar uma escola, a própria PAI encaminha para a escola, até porque
É uma questão ética, mas também prática, né? Prática. Tem gente demais querendo vaga lá e não pode ter uma criança também, ocupando essa vaga. E também nós não queremos saber que aquela criança dá conta, claro, né? Conviver ali dentro, né? Se ela dá conta de uma inclusão, viver com outro tipo, desenvolver mais. Isso não é o nosso. Então, nós somos a favor da inclusão, mas é dessa forma que eles estão querendo. Acredito que vai ser. Eu falei, do jeito que está, eu não concordo. Né? Vai ser muito pior, né? Vai ser muito mais difícil para as famílias. Não vai ser uma inclusão, e sim exclusão, porque muitos terão que ficar em casa. Muitas mães falaram, eu prefiro deixar meu filho em casa do que levar para ele servir de chacota na escola. Isso ela não pode fazer, né? Porque a criança tem que estar na escola, né? Aí vai apenas a lei, né? A família ser ensino fundamental. Né? E tem crianças que têm deficiências muito graves, né? Temos. Não tem mesmo condição de frequentar uma escola comum. Aí, né? Cadeirante, por exemplo, eu falo, a pessoa que é cadeirante, ela pode ficar 4 horas sentada? Não pode, gente. Lá na PAI nós temos que colocar no colchão, tem um parapódio, porque ser humano nenhum consegue ficar 4 horas sentado. Na mesma então, posição. falar na mesma posição. Então, nós temos que estar sempre E isso com uma professora dando conta de uma criança levada que anda demais, a outra que não anda, Sério? Uma que aprende, outra que tem mais dificuldade. Eu pedi muito para um professor também. Né? Isso estão falando de qualidade de vida. Então, tem uma sala lá na PAI que é totalmente de cadeirantes. Então, temos cadeirantes com deficiência intelectual. Com deficiência intelectual. Então, eles ficam lá, mas tem os momentos de troca. Tem ajudante para colocar no colchão, para colocar nesse parapódio, para deixar na cadeira. Então, e assim, além disso, a própria família ajuda. Nós, a alimentação, ajudante, mas a professora não dá conta. As mães, as avós estão ali o tempo todo auxiliando, ajudando. Maria do Carmo, o que a comunidade pode fazer para ajudar, para se inteirar melhor, né? A gente não está dizendo que isso é ruim. Você acha que é ruim pela sua experiência, mas pode ter pessoas que concordem com isso. Concordo. Quem queira ou não participar disso, como é que pode? Tem abaixo-assinado? Tem alguma forma de participação popular? Agora, nesse caso, contra essa lei? Nós não fizemos, a única coisa que nós fizemos foi esse manifesto que foi pedido pela federação, porque a gente tem uma federação nacional que todas as APAES, né, seguem a orientação dessa federação. Até então nós não temos nenhum abaixo-assinado. Né? Mas o que eu posso estar pedindo é que a população visite a APAE, vê o nosso trabalho, né, vê como se intere sobre essa lei, né? Se intere sobre a lei, porque é o Plano Nacional de Educação, Meta 4, né? Então, ver o que posicione, né? Todo cidadão. O que mais que me incomoda nessa lei é tirar dos pais o direito de escolha. É verdade. Né? O pai, agora você falar assim, meu filho não anda, meu filho tem todo comprometimento motor, todo comprometimento, mas eu quero colocá-lo conforme nós temos casos. Eu quero colocar na escola comum. Tradicional. Pode, não, tranquilo, a gente dá assistência. Depois ela avalia. Nós temos um profissional que dá assistência, né? Temos uma coordenadora que faz uma vez por mês uma capacitação de todos os profissionais, né? Da escola comum, lógico, não é todos, vai escolhendo escola por escola, que não dá tempo, são muitos, né? Então, a gente dá assistência também às escolas que a gente tem alunos incluídos. Então, nós não somos contra. Uma família que tem uma condição financeira muito boa, porque a gente sabe que a equipe é multidisciplinar, né? Envolve terapeuta, fisioterapeuta, fono, uma porção de gente. Mas uma família que tem a condição de dar para a criança esse atendimento doméstico, assim, ela tem que ir para a PAI também? Ou você aconselha aí ainda assim, porque lá existe uma socialização, por exemplo? Eu aconselho ir justamente por causa da socialização e ver que ela não está sozinha. Que existe também a questão do luto que eu te falei, né? Que existe casos até piores que o dela. Né? Nós temos casos lá de uma mãe que são 3 filhos com deficiência, que não andam, o comprometimento neuropsicomotor. Então a criança não anda, não fala. E é uma mãe feliz da vida. Ela fala, eu tenho esses 3 filhos, ela fala que é uma bênção na vida dela. Então, para ela ir para a PAI, são 3 pessoas para ajudá-la, que são de colo, né? Já tem 13, 14 anos, mas no colo. Então, ela mora em Araponga. Então, ela precisa de trazer familiares para ajudá-las. Então, ir até a PAI, vamos ver, para essa interação com os demais, troca de experiências. Nosso tempo está terminando, mas só para a gente falar de novo desse centro de convivência,
A população pode ajudar, pode colaborar de alguma forma. A ideia é fazer um espaço. Vocês precisam de um espaço físico para fazer isso. O centro de convivência, para quem não assistiu o primeiro bloco, a ideia é reunir crianças, adolescentes e pessoas mais velhas. Ela disse que tem gente até com 70 anos lá que não tem o que fazer depois que sai da escola. Então a ideia é oferecer oficinas, ocupação o dia todo para essas pessoas. A comunidade pode ajudar de alguma maneira? Vocês já conquistaram isso? Nós estamos precisando, por exemplo, de oficineiros. Né? Nós temos pessoas que podem estar ajudando. Eu sei fazer um tricô, eu sei fazer um bordado. Né? Nós temos pessoas lá, estagiários, nós temos voluntários, né? Para estar ajudando nesse sentido. Porque para a APAI, né, remunerar fica difícil. O espaço físico você já tem? Nós estamos, espaço físico nós arrumamos, né? O difícil mesmo é a questão de ter o voluntário para estar trabalhando com essas pessoas. Eu já trabalho aqui em Viçosa há 20 anos, eu posso dizer que assim, o trabalho da APAI é muito bacana mesmo, porque eu já acompanhei várias vezes, pode atender 100, atende 120, pode atender 120, atende 160, né? Sempre dá um jeitinho para acolher e para atender todo mundo e em geral os profissionais são muito carinhosos, né? Muito dedicados à APAI, né? E tem que ser capacitados também, né? Claro. Eu falo, tem que ser profissional e tem que ser capacitados, porque é uma vida, né? Uma especialidade. E as mães, os pais, né? Colocam, às vezes, essa responsabilidade em nossas mãos, sabe? Colocam nas nossas mãos. Toma, né? Eu estou te dando para você. Então, a família também tem que estar muito presente. Presente, né? Maria do Carmo, muito obrigada pela sua entrevista. Vamos dar o telefone da APAI, 3891-3013. 3013, quem quiser visitar a APAI, ela fica ali atrás da Igreja de Fátima. Isso. No bairro de Fátima, todo mundo é bem-vindo lá. Com certeza. De 8 ao meio-dia? De 8 às 11h30 e de 1 às 5h30. Tá bom, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. O Viva Saúde dessa semana está chegando ao final, agradecendo também a sua audiência. E você que nos assiste, se quiser rever o Viva Saúde na internet, procure por TV Vicosa, sem o cedilha, canal Viva Saúde. No YouTube, você verá lá a logomarca do programa. É só clicar e procurar o tema que você deseja rever. Se você quiser enviar sugestões e temas para o programa, mande um e-mail para a gente. Nosso endereço é vivasaude@ufv.br. Esperamos a sua participação. O Viva Saúde é uma produção da TV Viçosa e do programa Medicina Consciente dos alunos do curso de Medicina da UFV. Uma semana com muita saúde e muitas alegrias para você. Até o próximo programa. Saúde, Apoio Cultural, Agros, Instituto UFV de Seguridade Social. Normal.